O Carpini cai ou não? Carpini já começou a contar para pessoas mais próximas que está de saída do tricolor. Eu acho que não vai aguentar muito tempo, não. Não dá. Não vai aguentar muito tempo, não. Não dá. Não vem jogar. Tá difícil a situação. Aliás, agora tá acontecendo o quê? O treinamento no CT da Barra Funda, trabalho segue normal, com o Carpini comandando o time. O Carpini está comandando o treinamento. Está toda a diretoria de olho nesse trabalho. Estão lá no banco de reservas, todos eles. Eles sempre frequentam, mas a diretoria está presente no treinamento. O que chama a atenção e o que eu trago de informação é, diferente do jogo contra o Tajeres, diferente do que foi aquele jogo contra o Cobressal, que no final do jogo houve assim muita certeza da direção e de cravar que ele continua, que ele é o treinador e que o trabalho segue. Depois do jogo do Fortaleza, houve um distanciamento entre a direção e o Carpini. Ontem, até mais ou menos às 3 da tarde, 2h30, 3 da tarde, ninguém da diretoria tinha ligado para o Carpini. Ninguém tinha ligado para o Carpini. E o rumor no Morumbi era, pode ter uma decisão de mudança de comissão técnica ainda no domingo, o que foi desbancada essa ideia. Depois, mais tarde, eu conversei com algumas pessoas que me disseram, não vai ter nenhum tipo de mudança, o Carpini vai ser o treinador até o jogo contra o Flamengo, ou pelo menos será o treinador contra o Flamengo. E aí eu recebi a seguinte frase, foco no jogo da quarta. E a leitura que eu faço desse foco no jogo da quarta é, o jogo da quarta pode ser decisivo para a permanência do Carpini. E assim, sinto, né, ouvindo o bastidor e ouvindo as pessoas do dia a dia do CT e do dia a dia do Morumbi, há um enfraquecimento do Carpini nesse momento. Os jogadores estão com ele, mas há um distanciamento da diretoria em relação ao Carpini, em relação àquela certeza toda de falar, olha, estamos bancando ele aqui, ele é o treinador. Isso não está acontecendo. O Carpini está totalmente ciente da pressão gigantesca que ele sofre agora, que é a maior de todas. Assim, está exatamente no pico mais alto da pressão do Carpini à frente do São Paulo. Ele tem consciência, vai montar o time para o jogo contra o Flamengo e ele até pensa algo no sentido assim, se é para trocar, não posso fazer nada. É decisão da diretoria. Então, assim, vai ser fundamental esse jogo da quarta-feira no Maracanã para a permanência ou não do Carpini. Meu sentimento é que se tiver qualquer resultado, que seja um empate, mas que não jogue direito, o Carpini não continua no São Paulo. Sobre buscar treinadores, me garantem que o São Paulo não contactou ninguém. O que está acontecendo é um movimento contrário. Tem muito intermediário, tem muito agente, não é nem agente direto de treinadores, mas intermediários fazendo contato. Tô com fulano aqui, fulano está disponível, hein? Fulano está aqui, hein? Vocês não querem analisar fulano? Isso está acontecendo, esse movimento contrário, dos intermediários oferecerem treinadores livres no mercado, fora do Brasil e dentro do Brasil. Mas o São Paulo ainda não fez nenhum movimento para contratar treinador. E aí eu perguntei para uma fonte, se de repente houver uma mudança, como é que vocês vão trabalhar nisso? Como é que a direção vai trabalhar nisso? E a resposta foi, não tem como pensar nisso agora, mas o São Paulo tem mapeados muitos treinadores, mesmo na época em que contratou o Carpini e já tinha ali um mapa do mercado. Aí é reativar esses contatos se houver a saída do Carpini. Bom, acho que a sua primeira definição serve, empregado, desempregado, né? Ele vai comandando, o São Paulo já está procurando novos técnicos, novos nomes, e acho que essa diretoria, pelas trocas que fez nos últimos tempos, ela costuma comunicar a saída do treinador quando ela já tem engatilhado o seguinte, é mais ou menos o processo que está acontecendo. A gota d'água do Carpini foi a atuação dele como técnico no jogo contra o Fortaleza. E acho que marcou exatamente o principal problema do Carpini como técnico do São Paulo nesses meses de experiência. Assim como a gente teve experiências na escala de arbitragem, o São Paulo resolveu fazer experiências no ano em que ele disputa Libertadores, defende o título da Copa do Brasil e Brasileirão. O Carpini tem muito problema, tem muita dificuldade em mexer, em trocar
o durante o jogo dele costuma ser desastroso. E o que aconteceu no sábado foi, mais uma vez, um durante o jogo desastroso. A partir do momento da primeira troca do Carpini, do Galo pelo Rames Rodrigues, o São Paulo, que dominava o jogo completamente, definhou. Do outro lado, o Vojvoda foi fazendo os seus movimentos e dominando o jogo e conseguindo mais uma vitória. Aliás, o São Paulo nunca venceu o Vojvoda. Não é só o Fortaleza recentemente. O São Paulo não venceu o Vojvoda nem quando ele era técnico do Talheres. E o São Paulo perdeu mais uma vez, muito com a assinatura do Carpini. E aí, Tironi, o estádio que eu falava para vocês estava meio dividido em relação ao Carpini, ele se uniu contra o Carpini. Então a torcida, não é que ela chamou o Carpini de burro, isso é o publicável. A torcida xingou o Carpini, coisa que eu nunca falei para vocês, nunca tinha visto a torcida do São Paulo xingar um treinador. E as torcidas organizadas estavam meio reticentes, apoiando, lá fizeram, apoiaram o time até o final. Ao final do jogo, foram às redes sociais pedindo a saída do treinador. Quando o treinador está nessa situação e perde completamente o apoio do torcedor, esquece, acabou. Não adianta forçar a barra, né? E o Carpini vai ser substituído. Se não der tempo contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, que talvez já tenha um novo técnico, talvez ele dirija contra o Flamengo antes. E se ganhar do Flamengo, Arnaldo? E se ganhar do Flamengo? Essa é a pergunta. Então, Trajano, o ganhar do Flamengo pode até acontecer. Os principais jogadores machucados, torcida impaciente. Eu acho que esgotou os limites, né? Porque o time não vem... Quais são os motivos? Eu acho que não vem correspondendo, né? Eu acho que houve um certo atrito, né? Entre ele e colocar o Rames. Isso deixou a torcida impaciente e coincidiu também com os maus resultados. Mas não é muito pouco tempo de mandar o menino embora. Infelizmente. E aí, querer... Ai, Filipão, vocês estão de sacanagem, mano. Vocês estão de brincadeira, vai. Se for para tirar o Carpini e trazer esses dois treinadores, eu prefiro o Carpini de olho fechado. Agora que Dá um tempo pro cara, irmão. Torcida, dá um tempo pro Carpini. Espera. Esse cara é bom pra caramba. Você, baby, independente. Pô, o que vocês estão fazendo com ele é uma injustiça tamanha. Agora, se a diretoria é incompetente em relação a não bancar aquilo que pensa, aí é outra coisa. Luiz Carlos Quartarolo. Eu acho a situação muito difícil, né? Tá bem. Porque, por exemplo, a escalação do Rames num jogo aí contra o Cobressal pareceu que foi imposta. Porque o Rames Rodrigues, para mim, é o Lucas Lima que fala enrolado. Sabe? Já foi, nunca foi também tudo que se esperava. Pensa igualzinho. Sabe? Então é um jogador que está mais atrapalhando que ajudando e a torcida acha que ele vai resolver. Eu acho que não vai. Mas tudo bem, posso estar errado, tomara que esteja. Tudo bem, sem problema. Agora, eu vejo a sequência, e você fica numa encruzilhada. Você segura ou manda embora? Próximo jogo, Flamengo, no Rio. Isso. Atlético Goianiense, domingo em Goiânia. Depois pega o time do Barcelona em Guayaquil. Depois o Palmeiras do Morumbi, numa segunda-feira, dia 29. E no dia 8, vai jogar a volta lá contra o Cobressal, em Calama. Ou seja, a sequência dele... É só o Carpini. Não é mais ninguém. Só ele é o responsável por tudo. Eu só acho que a fala dele depois do jogo contra o Cobressal foi uma fala errada. De novo, ele falou, vou ver como é que o Rames vai se apresentar. Não tem esse negócio, o cara não quer jogar, bota o cara pra jogar, pô. Sereto. O Rames não deu liga no São Paulo, né? O Rames não tá com a cabeça no São Mas Paulo. aonde ele deu? Pois Depois de 2014? Não, ele não liga. Ele não liga nada. Tem que colocar o dedo na tomada para ver se acontece alguma coisa. Agora, o Carpini, a torcida não comprou o barulho do Carpini. 2 vezes, em 2 jogos diferentes, você se chamar de burro, a torcida chama o técnico de burro no Morumbi, né? A torcida não quer o Carpini. A verdade verdadeira, o Carpini não tem, e nenhum treinador com essa do que está acontecendo não tem vida longa. Tratado. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. O Carpini já começou a contar para pessoas mais próximas que está de saída do tricolor. O que o técnico atual do São Paulo alega é que ele perdeu todo o respaldo e apoio dos dirigentes. E aí dá para exemplificar bem essa situação. O Carpini era um cara que sempre foi muito bem recebido pelo Milton Cruz, pelo Muricy Ramalho, pelo Belmonte, pelo Rui Costa, que são os homens do dia a dia.
E o Carpini relatou para pessoas próximas que esses caras o abandonaram. Já não tratam com ele, já não discutem coisas com ele. Ele está se sentindo completamente isolado, sozinho. Numa clara demonstração de que o São Paulo já está em outras. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira, no vídeo aqui no canal, que o São Paulo já discute desde domingo alternativas para o cargo do Carpini. E a tendência é que o Carpini se despeça do São Paulo assim que o tricolor encontrar um treinador. A ideia do São Paulo é repetir o modelo feito nas últimas contratações, só demite um técnico depois que avança na chegada de outro para não existir essa lacuna. A prioridade do São Paulo hoje é contratar um técnico estrangeiro. Também já contei para vocês que Mano Menezes, Felipão, Vanderlei Luxemburgo, entre outros brasileiros desempregados, não agradam. São Paulo busca alternativas no exterior, de técnicos portugueses, argentinos, há uma série de nomes inclusive que foram sugeridos. Hernan Crespo já disse que topa voltar ao São Paulo, só que o São Paulo precisaria esperar até o fim desse mês. Juan Carlos Osório, que foi demitido em março, no início de março, pelo Atlético Paranaense, também está disposto a trabalhar no tricolor, mas nenhum deles causou grande empolgação. Luiz Rubeldia, que quase virou técnico do São Paulo em janeiro, voltou à pauta do tricolor. São Paulo pretende, nos próximos dias, abrir negociações com pelo menos 1 ou 2 técnicos, enquanto busca alternativas. Nicole Pedro Martins, esse é um português que trabalha no Algarrafa, super querido pelo torcedor do São Paulo. Difícil imaginar que ele possa sair do Algarrafa. Nesse momento a chance é nenhuma, mas no fim da temporada também não é fácil, no fim da temporada lá no Catar, lá pelo mês de junho ou julho. Isso porque o cara tem feito ótimo trabalho e a tendência é que ele continue comandando o time do Algarrafa por lá.